que as palavras venham do fundo do coração, Pai. Que dê a ela sabedoria, que ela se permaneça, Senhor, meu Deus, para nos falar de Deus, do amor do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós te glorificamos e te exaltamos. Abençoa a nossa irmã, que ela seja o exemplo, Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Cumprimento a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Eu agradeço a Deus mais uma vez por estar aqui para ministrar a palavra de Deus. Não é fácil estar aqui em cima no altar, dá um certo nervosismo, mas que Deus venha me honrar pela palavra do Senhor. Que seja tudo para a honra e glória dele. Amém? A palavra de Deus é em Daniel, capítulo 1. Versículo 3. Amém? Mais tarde, o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligente, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária das melhores iguarias da mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria 3 anos e depois disso estariam habilitados para servir o rei. Entre esses estavam os jovens vindos de Judá, cujos nomes em hebraico significava Daniel, Deus é meu juiz, Ananias, Iavé é misericordioso, Misael, ninguém se compara a Deus, Azaria, Iavé é meu socorro. Capítulo 8. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com o vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Amém? O livro de Daniel vai nos relatar a história de 4 jovens que foram levados cativos ao reinado de Nabucodonosor na Babilônia. Íntegros, fiéis, temente a Deus, sabiam a quem eles serviam. Por que eles eram fiéis? A fidelidade vem do amor a Deus. Só podemos ser fiel a quem nós amamos. Então a fidelidade vai pelo amor. Quando a gente consegue amar, a gente consegue ser fiel. Assim é no relacionamento com Deus e assim é no nosso casamento. Não há casamento que dure sem um relacionamento, sem uma intimidade, sem um amor. Quando isso se acaba, acaba o relacionamento em tudo. Tanto no nosso casamento, quanto na nossa intimidade com Deus. E nada melhor que entender o que é amor. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. De todo o teu coração. Deus tem que estar dentro do teu coração. O teu coração não pode ter espaço para mais nada além de Deus. Não pode ter espaço para falta de perdão. Não pode ter espaço para o ódio. Não pode ter espaço para murmuração, para questionamentos. Não pode ter espaço para planejar o mal,
para desejar que aquilo que está acontecendo com o seu irmão seja bem feito. Então, tudo isso que se tiver no nosso coração, saiba que você não ama Deus. Há momentos que a gente passa assim, frustrados, às vezes acontece algo na nossa vida que a gente desanima, que a gente se chateia com uma pessoa, mas isso não pode passar de um momento, tem que haver o perdão. Então, no nosso coração, amar a Deus de todo o nosso coração é ter a convicção que Ele habita dentro do nosso coração. De toda a sua alma. A nossa alma pode estar aflita, pode estar cansada, às vezes estamos sorrindo só para o lado de fora. Às vezes uma dor consome a nossa alma de uma maneira que a vontade é só de chorar. Mas quando nós amamos a Deus de toda a nossa alma, a gente pode saber que Ele é o nosso socorro bem presente. Quando a nossa alma está aflita, cansada, a gente tem que saber que Deus vai nos socorrer. E quando Ele entrar com a providência dentro da nossa alma, a gente vai voltar a se alegrar. De todo o seu entendimento. O nosso entendimento tem que estar baseado em saber que se não for Deus na nossa vida, nós não podemos nada. Se não for Deus, a gente não acorda, não abre o olho. Se abrir o olho, a gente não pode não ter forças para trabalhar. Então, a gente depende de Deus para sair a trabalhar. De todo o nosso entendimento, a gente tem que entender que nós não podemos nada, nós não fazemos nada se não for Deus na nossa vida. Tudo depende dEle, por Ele e para Ele na nossa vida. Então, de todo o nosso entendimento, nós temos que ter o entendimento que tudo tem que ser dEle. Amém? E de toda a sua força. O que é a nossa força? Não é força para brigar não, irmãos. A não ser brigar contra o mal, lutar com as nossas orações, ser intercessores um pelos outros, né? De toda a nossa força. Quando o desânimo vem, quem que nunca veio cansado ao culto aqui? A vontade era de ficar em casa, deitar, tomar um banho, deitar, né? E a nossa força tem que ser maior que nosso cansaço físico. Nós temos que ter força, perseverança para seguir a Cristo. Porque se nós não tivermos força, nós vamos desfalecer. A gente passa um culto sem vir, 2 cultos, 3 cultos, e quando a gente vê, a gente vai estar desviado. A gente vai estar sem orar, a gente vai estar sem buscar. Nós não estaremos prontos para, se Jesus chegar para buscar a sua igreja, nós não estaremos prontos. Se a fraqueza dominar a nossa alma. Então, a nossa força vem do Senhor e é nessa força que nós temos que pegar firme, buscar, não desfalecer. Se você tiver a oportunidade de buscar a Deus, não demonstra fraqueza não. Busca o Senhor de toda a força. Um certo momento da minha vida, no começo da minha conversão, eu me questionei se eu amava a Deus. Falei, Senhor, eu sinto que eu quero estar na tua presença, eu sinto que eu quero te buscar. Mas quando eu ouvi a palavra de Abraão, que Deus mandou ele sacrificar um filho, e eu não tinha entendimento. No começo a gente escuta a palavra, mas não tem aquele entendimento total ainda. Eu falava, eu não sou capaz de sacrificar um filho meu para o Senhor. Se o Senhor me pedir isso, eu vou saber que eu não te amo. Só que com o passar do tempo eu vi que Deus não pede para você ficar com uma régua, uma fita métrica na sua mão, medindo o teu amor. Amor é amor. Você pode amar o seu esposo, você pode amar o seu filho e você pode amar a Deus. O que vai mudar essa circunstância é o que você faz para demonstrar o seu amor. Às vezes o seu esposo pode falar para você, não vai para a igreja hoje não, fica aqui. Você vai estar amando mais ele do que a Deus, porque você vai querer estar do lado dele e não ter a oportunidade de estar em Deus. Quando um filho seu faz algo que você prefere ficar com o teu filho em casa, você vai estar amando o seu filho mais que a Deus. Então, o que é amar a Deus? Amar a Deus é você fazer tudo por Ele. Não aconteça o que acontecer, você fazer por Ele. Você não questionar a circunstância e estar lá firmado em Cristo, firmado em Deus. Isso é o verdadeiro amor a Deus, né? Deus não vai ficar pedindo para você... você ama mais o seu marido, você ama mais o seu filho, você ama mais o seu trabalho. Não, amar a Deus vai muito além. O sacrifício que Abraão fez lá foi porque em um determinado momento ele estava dando mais atenção
ao filho dele. E Deus pediu para que ele provasse esse amor, mas Deus já tinha preparado o cordeiro. Deus não ia, fazer com que ele matasse o filho dele. Deus já tinha preparado, assim como Deus preparou o cordeiro para nos salvar. O maior sacrifício não é o meu, não é o seu, porque nós não podemos... Tudo que a gente fizer, nada vai se comparar ao sacrifício que Deus fez por nós. Quando Ele entregou seu único filho para morrer naquela cruz por nós, que foi chicoteado, que foi humilhado, que foi cuspido, foi torturado, sangrou, derramou todo o seu sangue carmesim em nossas vidas para nos remir dos nossos pecados. E esse foi a maior prova de amor. Jesus já sacrificou, o maior sacrifício foi de Deus e de Jesus. Deus por dar o seu único filho e Jesus por morrer, não questionar. E mesmo lá naquele momento de dificuldade dele, de dor, porque ele sofreu muito, mesmo assim ele decidiu continuar com o plano, que era o plano perfeito. Então, isso tudo, meus irmãos, a gente só mostra o amor de Deus para nossas vidas, E muitos de nós, às vezes, a gente fala assim: como que a gente pode amar alguém que faz mal para a gente? Como que a gente pode amar alguém que nos fere? Mas nós temos que amar. Não que você tenha que estar ali abraçando, beijando, não. A maior prova de amor é uma oração. Quando você se sentir ofendida por alguém, ore por essa pessoa. Não fique magoada. Por mais que há um momento que você fique, vai passar. Ore, peça a Deus para que isso passe na sua vida. Mas a maior prova que você tem a dar a essa pessoa que te humilha, a essa pessoa que fala mal da sua vida, essa pessoa que deseja o mal para você, é orando por ela. Então, se você pode amar até uma pessoa que faz mal a você, como não amar um Deus que tanto nos amou? Como que você não vai amar? Então, a maior prova de amor que Deus fez por nós foi entregar o seu Filho. E nós temos que amar esse Deus todo-poderoso, porque é Ele que cuida de nós em todos os instantes. E Daniel amou a Deus, por isso que ele foi fiel. Sadraque, Mesaque e Abednego também. Eles tinham identidade. Eles tinham o DNA de Deus. Quando nós erguemos nossa mão aqui e aceitamos a Cristo como seu único e suficiente Salvador, nós somos chamados filhos de Deus. E o DNA de Deus corre nas nossas veias. Então a gente não pode voltar atrás. A gente não pode desanimar. A gente tem que prosseguir firme. Porque a volta de Jesus está próxima. E às vezes a gente fala assim: eu não fui no culto hoje, eu não fui na oração hoje, mas Deus conhece o meu coração. Isso é uma desculpa tão esfarrapada que a gente usa, gente. Deus conhece o meu coração. É uma desculpa, claro que Ele conhece. Mas é uma maneira da gente falar: eu sou uma pessoa boa, eu não fui. Mas Deus conhece meu coração. Deus também conhecia o coração daquelas 10 virgens. 5 prudentes e 5 insensatas. Elas queriam ir? Elas queriam entrar pela porta? Queria, mas perderam a oportunidade. Porque no desejo delas, do coração delas, brotava a vontade de ir. Mas elas ficaram dispersas. Elas levaram lá o seu momento com Deus de qualquer maneira. Ficou disperso. As 5 prudentes entraram. E quando elas voltaram, a porta tinha se fechado. E o que Deus falou para elas? Eu não vos conheço. Já pensou? Por um piscar de olhos nossos, uma fraqueza que a gente passar, a gente dá de cara com a porta e Deus olhar para a gente e falar: eu não vos conheço. O que vai adiantar todos os cultos que nós viemos, todas as orações que nós fizemos, todos os momentos que nós tivemos com Deus, mas chegar um determinado momento da nossa vida, a gente cruzar os braços e achar porque nós já fizemos, nós não temos que fazer mais, que nós temos o nosso momento de descanso? Não temos um momento de descanso. A gente tem que seguir persistente sempre, buscando, perseverando. Não importa o que você está sentindo. Se você está com fraqueza, peça a Deus que Ele vai te fortalecer. Ali, onde fala o significado do nome daqueles homens, daqueles jovens, olha só como Deus é tão poderoso.
só o significado do nome deles. Deus é meu juiz, é misericordioso, nada se compara a Deus e Ele é meu socorro. Foi isso que eles precisaram naquele momento, nessa passagem. Foi isso que eles precisaram. Eles tiveram socorro, Deus foi o juiz deles, foi misericordioso com eles e nada se comparou, estátua nenhuma se comparou com o tamanho de Deus na vida daqueles homens. Ali também Daniel, quando foi falado que ele e os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, teriam que comer, se alimentar da mesma comida que o rei, da mesma bebida que o rei, o que Daniel fez? Daniel decidiu não comer daquela comida, não beber daquela bebida. Ele preferiu comer legumes e beber água. E ali a gente vê um detalhe muito poderoso. Ali Deus fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso com Daniel. Ele precisava ser bondoso? Não, ele era o chefe dos oficiais. Mas Deus viu a determinação de Daniel e ele proveu aquilo na vida deles. Não, se é isso, se ele não quer se contaminar, não serão contaminados, porque o meu agir vai ser na vida deles. E assim Deus fez. Esses jovens não comeram daquela comida. E o medo daquele chefe era que eles ficassem enfraquecidos e demonstrassem a fraqueza por não ter comido da comida do rei nem da bebida. E que o rei ali visse que o chefe não tinha honrado com a sua palavra, com aquilo que determinação, né? Com que o rei tinha mandado ele fazer. Mas Deus foi fiel. Deus fez com que aqueles jovens ficassem mais sábios, mais bonitos, mais viçosos, né? E ali a gente pode ver o poder de Deus na nossa vida. Ele decidiu não servir ao mundo. Ele decidiu ali não se corromper com aquelas bebidas. E o que a gente está fazendo quando algo acontece na nossa vida, que há decisões para ser tomadas na nossa vida? A palavra de Deus fala que tudo nos convém, né? Então, mas aí, o que acontece? Tem pessoas que acham que aquilo que é lícito, pode fazer, e não é assim. Há um momento de você dizer não. Satanás te oferece um prato lindo, maravilhoso, e a gente quer cair de boca em cima desse prato. A gente prefere entristecer Deus e deixar o nosso sonho, o nosso projeto, a vontade de servir a Deus por coisas tão fúteis, coisas que são passageiras deste mundo. E a gente troca as coisas passageiras desse mundo por um lugar tão lindo, de um lugar tão lindo que é o céu. O dia que nós estaremos, que Jesus voltará para nos buscar, a gente faz essa troca. O que custa a gente dizer não para Satanás? A palavra de Deus fala também que nós devemos resistir o diabo e ele fugirá de nós. Quando você resiste o diabo, ele não tem poder na sua vida. E Deus te honra. Ali a gente vê que foi isso que Daniel fez. Ele não se corrompeu. E logo mais na frente, a gente vai ver também que aqueles jovens, quando foram feitos a estátua, eles decidiram não se prostrar diante daquela estátua. E eles falaram assim, eles decidiram não se prostrar diante daquela estátua, um decreto que tinha sido feito, que todos teriam que se dobrar. Eu acredito que todos lá estavam dobrados, um erguia a cabeça de lado e falava, esses caras são doidos. Como que pode só os 3 não se dobrar? O que vai acontecer? Eles vão morrer. E ali eles decidiram, foram chamados por Nabucodonosor e foi falado, se formos condenados por isso, lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode livrar.
E se ele não nos livrar das tuas mãos, ó majestade? Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos ao teu Deus, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Não importava a morte para eles. O que eles queriam morrer era com Deus. Seja o que for que aconteceu, morro com Deus. Se Deus me salvar, estou salvo. Mas se for para mim morrer e não me prostrar, eu não me prostrarei. Sigo firme, sigo constante, persevero e não vou me prostrar. E é assim na nossa vida, irmãos. Nós não podemos nos prostrar à vontade da nossa carne. É a nossa vontade, do nosso espírito que tem que prevalecer. Assim a gente consegue seguir firme e forte em todos os momentos da nossa vida. Se a gente decidir abrir mão um pouquinho só, vai para o abismo. E é dificilmente quando você chega no abismo, você consegue voltar. Então ali eles decidiram isso e Nabucodonosor ficou mais irado ainda. E o que aconteceu? Foram lançados na fornalha. E ali o que mais aconteceu? Eu vejo aqui uma grandeza de Deus tão poderosa. Eles foram tão fiéis, que Nabucodonosor pôde ver a grandeza do Deus que eles serviam. Eles foram lançados, amarrados. Quem chegou ali para tacar eles dentro da fornalha foram queimados, foi morto. E de repente ele olha lá dentro. E não havia só os 3, havia 4 homens dentro da fornalha e eles estavam desamarrados. Olha a grandeza, quando nós não nos curvamos, nós nos prostramos, como que o nome de Deus aparece na nossa vida, meus irmãos? O nome de Deus é glorificado e há coisas que Deus coloca na nossa vida para acontecer que a gente acha que é prova, que acha que Deus não está com a gente, mas não é isso não. Deus quer que o nome dele seja glorificado. É isso que Deus quer. E ali Nabucodonosor pôde ver a grandeza do Deus que ele servia. Então Nabucodonosor exclamou: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que depositaram toda a confiança nele, desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas próprias vidas e prestar culto e adoração a outro Deus, que não fosse o seu Deus. Olha como que Deus foi fiel na vida desses homens. Até aquele homem viu a grandeza que Deus tinha. Então é assim, gente. O que nós podemos fazer é adorar a Deus, é seguir firme, forte. É a gente demonstrar que somos verdadeiros cristãos através dos nossos testemunhos, que a gente sai aí fora e faz. Como que é bom a gente ouvir alguém chegar em você e falar de um crente, falar assim: nossa, esse é um crente verdadeiro. Mas também é uma vergonha quando alguém chega em nós e fala: nossa, aquela pessoa parece que não é crente. Aquela pessoa lá envergonha o nome de Deus. Aquilo lá não é crente não. Aquilo lá não é mulher de Deus não. É vergonhoso isso. Eles não deixaram o nome de Deus ser envergonhado. Esses homens, eles tinham prioridade, eles tinham intimidade, eles tinham identidade, relacionamento. E a prioridade também, às vezes a gente questiona: eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, eu não tenho tempo para oração, eu não posso estar na oração de manhã, eu não posso estar na oração de sexta-feira, eu não posso estar no culto de ensino. Mas nós podemos. O que falta não é o tempo. Uma vez eu também fiquei me questionando e murmurava muito e falava: eu não tenho tempo para isso. Lá na cidade de Arealva, trabalhava e quase todos os dias tinha culto. E a minha desculpa era o tempo. Eu não consigo ler a Bíblia. Não tenho mais tempo para ler a Bíblia. Todo dia culto, todo dia tem isso, tem monte, tem aquilo. Era as orações, mas assim, eu questionava por que eu não conseguia ler mais a Bíblia. E eu falava: é o tempo. E não era o tempo, meus irmãos. Era a minha prioridade. Eu usava a desculpa do tempo por não ter prioridade com Deus.
Então, que nós possamos ter prioridade na nossa vida. Deixamos de lado as desculpas em servir a Deus.